os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir o 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E as palmas louvam o nosso Senhor. Pode se assentar. Hoje nós vamos buscar mais um dia. Buscaremos a libertação da nossa família. Por quê? Preste atenção na palavra. Porque há uma promessa de Deus, para que toda a sua família sirva ao Senhor. Há uma promessa do Senhor que está escrito também no livro de Atos 2, que eu já vou ler para vocês. E há uma promessa de Deus. Então Deus, no livro de Efésios, capítulo 1, Efésios 5, a partir do capítulo 1, Deus mostra como nós devemos nos comportar como filhos amados. E Ele diz assim que nós devemos ser imitadores de Deus como seus filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em ofertas e sacrifícios a Deus. E Ele diz assim, preste atenção, mas que toda a prostituição, toda a impureza, toda a avareza, nem por brincadeira se nomeie entre nós, e que sejamos santos, como é aquilo que Deus espera de cada um de nós. E Ele diz assim mais, que nem torpezas, quer dizer palavras torpes, nem parvoíces, piadinhas, nem chocarrices, chacotas, não convém a nós, a mim e a você, que se diz que é santo. Antes de nós, de mim e de você, saiam palavras doces, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de integridade. Tenhamos amor um pelos outros, e que saia da nossa boca, da minha boca e da tua boca, salmos e cânticos espirituais, porque é isso que convém aos santos que somos nós, é isso que convém aos filhos de Deus. Então eu quero te dizer que, vivendo esta verdade, há uma promessa de Deus para toda a nossa família. Então, se nós estamos buscando uma libertação da nossa família, se nós estamos buscando uma restauração de Deus para a nossa família, nós precisamos entender o que tem acontecido dentro da nossa casa. Está dando para entender? Qual é o tipo de linguajar e qual é o tipo de procedimento que tem tido dentro da nossa casa? Olha a promessa de Deus no livro de Atos capítulo 2, a partir do versículo 17. Deus diz assim, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ele diz que os vossos jovens, os nossos jovens terão visões, e os nossos velhos, eles terão sonhos. E também do meu espírito, diz o nosso Senhor, eu derramarei sobre os meus servos
e sobre as minhas servas, e naqueles dias eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo. E ele diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus, Ele tem uma promessa. Deus, Ele nos ensina um caminho. Dá um tom mais baixo. Deus, Ele nos ensina um caminho, e Ele me dá, para mim e para você, uma promessa. Ele dá uma promessa que Ele vai derramar do Espírito Santo dEle sobre toda a sua família. Ele dá uma promessa que Ele vai derramar do Espírito Santo dEle sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos, sobre as servas. E Ele enfatiza dizendo que todo aquele que crê, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha para o teu irmão e diga: há uma promessa de Deus para a tua família. Há uma promessa de Deus. Olha, continua dizendo: há uma promessa de Deus para a família que serve ao Senhor, tanto aquela que está perto como aquela que está longe. Continua dizendo para ele, porque Deus tem um milagre para fazer na sua casa. E quando formarmos uma família de aliança com Deus, a libertação virá. Então presta bem atenção. Se há uma promessa de Deus, olhe para mim. A promessa que Deus tem não é só para minha casa, é para a tua casa também. A promessa do derramar do Espírito Santo de Deus para todos os nossos entes queridos, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para o nosso marido, para a nossa esposa, é para todos nós. E a promessa é para aqueles que servem ao Senhor. Então, peraí, vamos lá. Então, pastora, por que eu ainda tenho vivido alguns tipos de maldição? Olha para o teu irmão e pergunta: você sabe por quê? Você tem vivido ainda alguns tipos de maldição? Então vamos primeiro entender o que é maldição. O que é maldição? Dá um tom menor. Maldição é a permissão dada ao diabo para causar dano à vida das pessoas. Vou repetir. Maldição é uma permissão que é dado ao diabo para que eles venham agir contra a nossa vida e contra a vida da nossa família. Olha só, essa permissão pode ser dada por alguém que exerce autoridade sobre o outro. Então, todas as vezes, olhe para mim, é muito importante isso, porque hoje vai esclarecer o seu entendimento. Para uma maldição, para ela te acompanhar, ela tem que ter uma causa. E ela tem que vir sobre uma autoridade sobre você. Então, o que acontece? A Bíblia diz que a maldição, ela vai até a terceira e a quarta geração daqueles que desobedecem e desagradam a Deus. Então, a maldição, ela chega na primeira geração daquele que cometeu, e vai para a segunda geração, e vai para a terceira geração daquele que desagrada ao Senhor. Porém, a palavra de Deus diz que a bênção dele vai até 1000 gerações. A benignidade de Deus, a bênção de Deus
sobre a tua vida e a vida da tua família, ela vai até 1000 gerações. Deu para entender isso? Agora preste atenção. Então vamos lá. A maldição, para você entender, olhe para o teu irmão e diga: meu irmão, a maldição, ela é a permissão dada ao diabo para causar danos à vida das pessoas. E diga: essa permissão, ela pode ser dada por alguém que exerce autoridade sobre outro ou por si mesmo. Como é que surge a maldição? A maldição, ela surge através da quebra da comunhão com Deus. Então, por exemplo, você vai entender: Deus, Ele quer nos abençoar, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar seus filhos, Deus, Ele quer derramar, Ele tem a promessa do seu Espírito, mas acontece que nós não vigiamos, como filhos de Deus. Olha o conselho de Deus no livro de Efésios capítulo 5, ele diz que nós devemos nos comportar como filhos amados, como aqueles que são servos de Deus, que toda prostituição, toda avareza, toda mentira, toda torpeza, todo engano, estejam fora das nossas vidas, daqueles que se dizem filhos de Deus. Porque, queridos, preste atenção na revelação do Senhor esta noite. Ninguém pode glorificar ao Pai e continuar convivendo com as imundícies do mundo. A Bíblia diz que a nossa boca, ela tem o poder da vida e da morte. A nossa boca, ela tem o poder da bênção e da maldição. Com ela você pode glorificar ao Pai, e com ela você pode lançar a tua carne, a tua alma, no inferno. Então, com tua boca, você pode fazer céus de glória na tua casa, e com a tua própria boca, você pode fazer dentro da tua casa céus de bronze. A tua casa, ela é aquilo que é a sua boca. Preste bem atenção, a sua casa, ela é a medida do que é a tua boca. Preste atenção, olhe só. A maldição, ela surge através da quebra da comunhão com Deus. E como consequência, preste atenção, do pecado de não ouvir, de não obedecer, de não guardar as ordens do Senhor, mistura-se com outros deuses, com idolatrias, com palavras torpes, chocarrices e blá, 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 naquilo que nós dissemos essa noite. Então, peraí, a minha família, ela precisa de uma libertação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vive segundo vou repetir. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nenhuma condenação há, nenhuma maldição há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vive segundo e não a carne. Porque as obras do Espírito é vida, e as obras da carne, ela é morta. Então vamos lá. No livro de Deuteronômio, vocês estão entendendo? No livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, Deus diz assim: será, porém,